Meus amados irmãos, de perto e de longe, feliz Páscoa. Feliz Páscoa é o que nós desejamos no dia de hoje. Porque hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus, que é a festa maior da nossa liturgia. Cristo, o Filho de Deus, aquele que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem, viveu no meio de nós, experimentou a nossa fraqueza humana em tudo, menos no pecado. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando todos achavam que tinha acabado, que tinha calado Jesus definitivamente, ele ressuscita glorioso. O túmulo de Jesus, que está lá em Jerusalém até hoje, está vazio. E em cima do túmulo, ou melhor, ali no túmulo de Jesus, foi construído um pequeno santuário e que tem lá em cima uma abertura. Não é fechado lá em cima, para mostrar que ele ressuscitou, que ele venceu o pecado e a morte. Meus irmãos, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. O evangelho de hoje começa a dizer: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedinho ao túmulo. Quando chega, ele ressuscitou. Ele não estava ali. Porque o primeiro dia da semana? Porque ali nascia, ou melhor, nasceu a nova criação. A antiga criação foi deteriorada, machucada pelo pecado de Adão. Agora o novo Adão, ele ressuscita no primeiro dia da semana, dizendo assim para nós, que aquele primeiro dia era o dia definitivo, era o início de uma nova era, a era de Jesus, que se prolongará até a eternidade. Com a ressurreição de Cristo, nasce a nova criação. A outra foi machucada pelo pecado, destruída pelo pecado. Agora, Cristo, ele ressuscita, inaugurando a criação que foi salva pelo seu sacrifício redentor, pela sua morte e ressurreição. Meus irmãos, na noite de ontem, a última noite, nós iniciamos a vigília pascal, exatamente abençoando o fogo novo. Esta vigília sempre se inicia com a igreja escura e ali apenas um fogo, tudo escuro.
aquele fogo que simboliza Cristo, que é a luz que dissipa a escuridão das trevas da morte. Cristo que ressuscita, que ilumina. E naquele fogo nós acendemos esta vela que aqui está, o círio pascal, a cera da Páscoa. O círio pascal aceso é o sinal do ressuscitado. Durante toda a Páscoa, até Pentecostes, em todas as nossas igrejas, matrizes, estará o círio pascal ao lado do altar, lembrando para nós que o nosso Deus não é um Deus derrotado, é um Deus vitorioso. Depois que terminar o período pascal, o círio é guardado, ou melhor, ou colocado ao lado da pia batismal, e ali ele é acendido nas celebrações do batismo. Por quê? Ontem, na noite de Páscoa, sempre foi a noite dos batizados. Na noite de Páscoa é que os catecúmenos recebiam o batismo, recebiam os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a crisma e a Eucaristia. E no início, o sacramento do batismo era chamado o sacramento da iluminação. Por isso que até hoje nós celebramos os batizados, sempre celebramos nas matrizes, onde está a pia batismal. A pia batismal não é aquela pia que fica apenas nas igrejas matrizes. Por que matriz uma igreja? Porque matriz vem da palavra mãe. E toda mãe tem o útero, que gera filhos. A igreja como mãe, a matriz tem o útero, que é a pia batismal, onde gera os novos filhos de Deus. E no batismo, uma vela é acesa no círio pascal e levada para a criança que foi batizada, dizendo para essa criança: você agora é um cristão. Você agora é um outro Cristo, é um ungido de Deus. Você agora ressuscitou. Ressuscitou. Você não pode mais viver nas trevas do pecado. Viver a vida, uma vida longe de Deus. Por isso, meus irmãos, o batismo está intimamente unido ao mistério pascal. Aquela água do batismo, antigamente, no início da igreja, os batizados não eram feitos por aspersão, como nós fazemos, derramando a água na cabeça da criança. Era por imersão. A pessoa era mergulhada dentro da água. Aquele gesto significa o quê? Que aquela pessoa desceu à sepultura com Cristo, foi mergulhado na morte com Cristo e ressuscitou com Cristo. Este é o sentido da água do batismo. É uma nova criatura em Deus. Faz parte dos redimidos, da nova criação. Meus irmãos, que alegria para nós
sermos cristãos. Lamentavelmente, 90% daqueles que são batizados vivem nas trevas. Vivem nas trevas. É só olhar nas nossas igrejas. Só olhar, lamentavelmente. As pessoas vêm para batizar, depois vira as costas, ao sair da igreja, vira as costas e jamais voltam para Deus. 90%. Aqui em Rio Branco é 90%. Nos outros lugares talvez não seja. Mas aqui é só a gente analisar. Nas paróquias que eu passei também. Infelizmente. Nós temos tantas pessoas batizadas que foram ressuscitadas com Cristo e que vivem no mundo da morte. Distante de Deus. Distante de Deus. Lamentavelmente. Meus irmãos, mas o evangelho de hoje, deste domingo de Páscoa, mostra para nós algo inédito. Inédito. Quem vai ao túmulo de madrugada, cedinho, uma mulher, Maria Madalena. Os apóstolos ainda estão com medo, assustados. Mas aquela mulher corajosa, que um dia experimentou o amor de Jesus, aquela que muito amou e que foi muito amada, ela vai ao túmulo. E é ela que recebe o primeiro anúncio da ressurreição. E é aquela mulher que se torna ali a apóstola número 1. Porque foi ela que vai levar para o Papa, para os bispos, a notícia que Jesus ressuscitou, para Pedro e os apóstolos, que estavam lá fechados. Ela, uma mulher, que vai dizer, o Senhor ressuscitou. Tiraram o Senhor do túmulo. Ele não está no túmulo, vinde ver. Meus irmãos, ainda hoje são as mulheres, as mães cristãs, as verdadeiras mães cristãs, que são as primeiras anunciadoras do Evangelho na sua casa. Como é abençoado um lar que tem uma mãe cristã, que tem uma mãe de fé, que tem uma mãe que ensina seus meninos desde cedo a rezar, a olhar para a imagem do crucificado. E já sabe, pequenino, já sabe que é papai do céu. Já sabe que a igreja é o lugar do encontro com o papai do céu. Bem-aventuradas as famílias que têm uma mãe cristã. Uma mãe que leva Deus para os seus filhos e os seus filhos para Deus. As mulheres têm um papel importantíssimo na transmissão da fé. Algumas mulheres exaltadas que tem por aí, não é? Que não entende a sua missão, a missão da mulher, acha que a igreja tem que liberar para as mulheres o sacerdócio, tem que ser sacerdotisa.
E ela se esquece que a missão da mulher é infinitamente maior do que a missão do sacerdote, que é a missão de gerar os filhos de Deus, de gerar na sua casa os discípulos de Jesus Cristo. É uma missão sublime, uma missão que Deus, de gerar filhos, Deus não deu aos homens, é a mulher. Não precisa de reivindicar mais nada. As verdadeiras mães cristãs, as verdadeiras mulheres de Deus, não reivindicam as coisas. As frustradas, sim. As mal amadas, sim. Mas as verdadeiras, não. Meus irmãos, e o Evangelho disse que quando os discípulos receberam a notícia de que o túmulo estava vazio, Pedro e João saíram correndo. E João, como era jovem, correu mais do que Pedro, naturalmente. Eles foram correndo, tinha pressa. Não tinha tempo a perder. Mas João chega primeiro ao túmulo. E é interessante que diz o Evangelho que ele chegou, olhou, mas não entrou no túmulo. Não entrou. Pedro, que vinha atrás, olhou, viu e entrou primeiro. O que significa isto, meus irmãos? Significa que isto significa a igreja de Jesus Cristo. Quem tem a primeira palavra na igreja é Pedro, é o Papa. Quem tinha que proclamar que Cristo ressuscitou era Pedro e não João. João respeita a autoridade de Pedro. Olha que gesto bonito. João respeita. Depois que Pedro entrou, ele chegou primeiro, mas ele sabe que a última palavra, ou a primeira palavra, é a de Pedro. Por isso, quando Pedro entra e diz verdadeiramente ele ressuscitou, aí João entra. A nossa igreja tem este cuidado. Nós temos o Papa, ele é o primeiro entre os iguais, primo inter pares, é o primeiro entre os iguais. Desde o início os apóstolos entenderam isto. O lugar de Pedro na igreja, desde o início. E tem gente por aí fundando igrejas. Tem gente por aí se autodenominando apóstolos, não é? Que ousadia, que ousadia. Apóstolos são os 12. Os 12. Na história da igreja, na prática da igreja, nós sabemos que aqueles que vieram depois dos apóstolos, aqueles sucessores dos apóstolos, nunca reivindicaram para si o direito de serem chamados apóstolos. Como que se diziam? Nós somos sucessores dos apóstolos. Apóstolos são aqueles 12 que Jesus escolheu. E aparece qualquer um aí, eu sou apóstolo. Será que essas igrejas têm as credenciais de Jesus? Será que este povo tem as credenciais do céu? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu que não vou embarcar numa canoa furada desta. Eu que não vou embarcar nunca. Eu prefiro ficar na barca de Pedro.
na igreja, onde o Papa, onde Pedro tem a primeira palavra. Onde Pedro é aquele que fala em nome de todos nós. Porque foi ele o primeiro a dizer verdadeiramente, como está na segunda leitura de hoje, naquele discurso belíssimo de Pedro, no dia de Pentecostes. Pedro vai dizer: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo. E com poder ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelos demônios, porque Deus estava com ele. Olha o que Pedro disse: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar não a todos, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, Pedro disse, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. A nós, Pedro tinha esta consciência de que eles eram as testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que presenciou o fato. Estes são testemunhas. Pedro e os apóstolos conviveram com Jesus, viram Jesus, ouviram Jesus, seguiram Jesus, e viu o Senhor ressuscitado, porque apareceu para eles. Por isso eles têm autoridade de dizer, Pedro e os apóstolos, nós somos as testemunhas do ressuscitado. Meus irmãos, hoje somos nós chamados a testemunhar Jesus. E olha que existe muitas testemunhas falsas por aí. Assim como são forjadas testemunhas, não é? Para ir lá no tribunal, tem muitas testemunhas falsas por aí. Para ser testemunha de Jesus, é preciso que tenha amizade com Jesus. Só é testemunha de Jesus quem convive com Jesus. Só é testemunha autêntica de Jesus quem é apaixonado por Jesus. Só é testemunha verdadeira de Jesus aqueles que aceitam abraçar e carregar a cruz com Cristo. Só é verdadeira testemunha aquele que, na sua fraqueza, procura ser fiel a nosso Senhor e a sua igreja. Por isso, meus irmãos, neste dia de Páscoa, neste primeiro dia da nova criação, louvemos e glorifiquemos o Senhor por nos ter concedido a graça de participar da família de Jesus, de sermos membros desta família. E peçamos a Jesus a graça de jamais abandoná-lo. Que nada, que ninguém nos afaste de Jesus. São Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, o perigo, a espada, o coronavírus e a corrupção que está aí. A maldade e aqueles que estão tirando proveitos políticos e transformando essa epidemia em politicagem.
São estes que vão nos dominar? É deste que nós teremos medo? Não. Estes não vão nos afastar do amor de Deus. Estes não nos afastarão do amor de Deus. Nós vamos permanecer firmes. Custe o que custar. Não tenhamos medo. Sejamos firmes na nossa fé. Porque é unido a Jesus, lutando com Ele, que nós venceremos. E as nossas armas não são as armas daqueles que querem levar vantagem neste mundo. Não. As nossas armas não são as armas dos corruptos, dos que estão se locupletando, usando desta pandemia para tirar dividendos políticos e etc, etc. As nossas armas não são as armas deles. As nossas armas é do Evangelho. É da palavra de Deus. A nossa couraça é o próprio Espírito Santo. Sejamos firmes na fé, meus irmãos. Não tenhamos medo de testemunhar Jesus Cristo. Ele mesmo disse: aquele que tiver vergonha de me testemunhar diante dos homens, e eu me envergonharei dele no dia lá no reino dos céus. Que Deus nos ajude. E que o Cristo ressuscitado, nossa Páscoa, certeza da nossa ressurreição um dia, esteja sempre conosco. Nós pedimos. Por isso que nós participamos da Eucaristia. Por isso que nós nos alimentamos da Eucaristia. Para que o Senhor nos fortaleça na nossa fé. E nos façam verdadeiramente discípulos dele, testemunhas autênticas. Que Nossa Senhora, aquela que padeceu com Cristo, mas no domingo experimentou alegria pascal, tendo a certeza que seu Jesus, que ela sabia que é Deus de Deus, luz da luz, o Filho de Deus, ressuscitou. Maria agora é toda alegria. Por isso que em muitos lugares, neste domingo, a imagem de Nossa Senhora das Dores não está de roxo, mas está de branco. As vestes de Nossa Senhora das Dores, as vestes brancas da vitória e da alegria pascal. Que Nossa Senhora nos ajude e nos dê força e coragem para seguirmos o seu Filho até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.